Um milionário ficou paraplégico depois de um acidente. Sua esposa e seu filho o abandonaram na mansão, interessados apenas em sua fortuna. Demitiram toda a equipe da casa, deixando-o completamente sozinho. Mas havia alguém que se recusou a ir embora. A empregada doméstica que trabalhava para a família há anos. Quando ele estava no seu pior momento, à beira do desespero, ela pronunciou as palavras que mudariam tudo. Me conta, de onde você está nos assistindo? Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias inspiradoras. A chuva castigava com fúria os janelões da cobertura, enquanto Eduardo Cavalcanti assinava o último contrato da noite. Aos 52 anos, ele havia construído um império imobiliário em São Paulo que fazia seus competidores tremerem. Suas mãos, acostumadas a fechar negócios milionários, jamais haviam tremido diante de qualquer decisão. O dinheiro era seu idioma universal, a única verdade em que acreditava. Senhor Eduardo, precisa de algo mais antes de eu me retirar? A voz de Rosa Maria Oliveira interrompeu seus pensamentos. Eduardo levantou a vista apenas por um segundo. 15 anos trabalhando em sua mansão, e ela continuava sendo invisível para ele. Uma mulher de cerca de 50 anos, com o cabelo preso em um coque simples e mãos calejadas pelo trabalho. Não, pode ir, respondeu sem tirar os olhos dos documentos. Rosa assentiu em silêncio, como sempre. Recolheu a xícara de café vazia e se dirigiu à cozinha. Eduardo nunca notou o pequeno sorriso triste que cruzou o rosto da mulher. Tampouco viu como ela endireitava uma fotografia da família que estava torta na mesa de canto. Verônica, sua esposa, entrou no escritório com um vestido de grife que custava mais que o salário anual de Rosa. Seu perfume invadiu o ambiente. Eduardo, amanhã tem um almoço com as mulheres do clube. Preciso que transfira 20 mil para... Feito, interrompeu ele, sem levantar o olhar. Confira sua conta. Verônica sorriu satisfeita e lhe deu um beijo superficial na bochecha. O casamento de 25 anos havia se transformado em uma transação perfeitamente equilibrada. Ela obtinha o status e o dinheiro. Ele obtinha a imagem de família ideal para seus negócios. O Ricardo ligou. Disse que precisa de 50 mil para um projeto com os amigos, comentou Verônica, enquanto conferia suas unhas perfeitamente feitas. Esse rapaz tem 30 anos e continua vivendo do meu dinheiro, murmurou Eduardo. Mas já estava abrindo o aplicativo do banco. Que tipo de projeto? Não sei, algo de tecnologia. Você sabe que eu não entendo essas coisas. Eduardo transferiu o dinheiro sem fazer mais perguntas. Ricardo era seu único filho, embora ultimamente ele só o visse quando o rapaz precisava de financiamento para seus projetos que nunca prosperavam. Naquela noite, após Verônica adormecer em seu quarto separado, Eduardo desceu à cozinha para beber água. Encontrou Rosa limpando os últimos pratos, embora seu turno tivesse terminado há horas. Ainda aqui? Perguntou ele, em um tom que misturava surpresa e irritação. A dona Verônica organizou um jantar de última hora. Só estou terminando, respondeu Rosa com sua voz serena de sempre. Eduardo tomou sua água e se virou para sair. Mas algo o deteve. Talvez tenha sido a forma como Rosa limpava cada prato com dedicação, ou talvez o cansaço nos ombros que ela tentava esconder. Eu deveria contratar mais funcionários, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Rosa sorriu, sem olhá-lo. O senhor já disse isso antes, mas sempre decide que é desnecessário. Eduardo franziu a testa. Quantas vezes havia tido aquela mesma conversa com ela? Não se lembrava. As palavras de Rosa revelavam algo que o incomodava. Ela prestava atenção, guardava a memória de suas promessas não cumpridas. Amanhã eu resolvo isso, murmurou antes de sair da cozinha. Rosa continuou lavando os pratos, sabendo que amanhã seria igual a hoje, mas não se importava. Havia algo em Eduardo que ela via e que ninguém mais percebia. Um vazio profundo atrás de toda aquela armadura de frieza. Um vazio que nem todo o seu dinheiro poderia preencher. Na noite seguinte, Eduardo dirigia seu Mercedes esportivo, voltando para casa após um jantar de negócios. A chuva havia recomeçado, desta vez com mais violência. As ruas estavam escorregadias e a visibilidade era quase nula na Marginal Pinheiros. Seu telefone tocou. Era Verônica. Eduardo, onde você está? Combinamos de... Ele não terminou de ouvir.
caminhão furou o sinal vermelho. Eduardo girou o volante bruscamente. O mundo se tornou um caos de metal retorcido, vidros estilhaçando e uma dor insuportável que o atravessou como um raio. Depois, apenas a escuridão. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foram as luzes fluorescentes do hospital, o som dos monitores cardíacos, o cheiro de desinfetante e um médico de rosto grave que pronunciou as palavras que mudariam sua vida para sempre. Senhor Cavalcante, o impacto fraturou sua coluna vertebral. Fizemos todo o possível, mas o senhor não voltará a caminhar. O silêncio no quarto do hospital era denso, quase palpável. Eduardo olhava para o teto branco, com os olhos abertos, mas vazios, como se sua mente tivesse se desconectado do mundo. As palavras do médico continuavam ecoando em sua cabeça. Não voltará a caminhar. Isso é impossível, disse finalmente, sua voz apenas um sussurro rouco. Vocês não sabem o que dizem. Tragam outro médico. O melhor especialista do sul do país, do mundo. O Dr. Moreira, um homem de 60 anos com décadas de experiência, suspirou suavemente. Já havia visto aquela reação centenas de vezes. Senhor Eduardo, entendo que isso é... Você não entende nada. Eduardo explodiu, tentando se sentar e sentindo a terrível confirmação de sua nova realidade, quando suas pernas não responderam. Eu sou Eduardo Cavalcante. Tenho reuniões, empresas para dirigir. Não posso ficar em uma cadeira de rodas. A porta se abriu e Verônica entrou. Apressadamente, com a maquiagem impecável e um vestido preto que parecia mais apropriado para um evento social do que para um hospital. Seus olhos estavam vermelhos, embora não houvesse rastro de lágrimas. Meu amor, exclamou com voz dramática, aproximando-se da cama. Estava tão preocupada. Não consegui dormir a noite toda. Eduardo notou que o perfume dela era diferente. Um novo, provavelmente caro. Também notou que ela evitava olhá-lo diretamente nos olhos. Onde você estava? Perguntou. Ele com frieza. Tive que organizar algumas coisas. Ligar para o Ricardo, falar com os médicos, avisar sua assistente. Verônica se sentou na cadeira mais afastada da cama. Foi um caos absoluto. Nesse momento, Ricardo entrou no quarto com seu habitual ar despreocupado. Usava roupas de marca e segurava um café. Pai, disse aproximando-se com um sorriso desconfortável. Que susto você nos deu. Mas fica tranquilo, tudo vai dar certo. A medicina avança muito, sabe? Com certeza em alguns meses você estará como novo. Eduardo observou o filho. 30 anos e a maturidade de um adolescente. Ele realmente acreditava que aquilo se resolveria em alguns meses? Ou simplesmente não queria encarar a realidade? Sentem-se, ordenou Eduardo, recuperando seu tom autoritário. Ambos, Verônica e Ricardo, trocaram um olhar antes de obedecer. O médico disse que precisarei de reabilitação, fisioterapia intensiva, adaptações na casa. Eduardo fez uma pausa, estudando seus rostos. E cuidados permanentes. Com certeza, meu amor. Verônica se apressou em responder. Eu estarei lá para você. Sempre. Eu também, pai, acrescentou Ricardo. Conta comigo para o que precisar. Eduardo assentiu lentamente, mas algo em seu peito se contraiu. As palavras soavam ocas, ensaiadas, como se estivessem cumprindo um roteiro social esperado. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de médicos, enfermeiras, exames e mais exames. Eduardo se negava a cooperar com a fisioterapia. Gritava com as enfermeiras que tentavam ajudá-lo a mudar de posição. Arremessou uma bandeja de comida contra a parede quando uma jovem estagiária tentou alimentá-lo. Eu não sou um inválido, rugiu. Posso fazer as coisas sozinho. Mas não podia. E essa verdade o corroía por dentro. Verônica visitava todos os dias, mas suas visitas se tornaram cada vez mais curtas. Sempre tinha uma desculpa, um compromisso importante, uma ligação urgente, uma dor de cabeça terrível. Ricardo apareceu 3 vezes em 2 semanas, sempre com promessas de vir mais vezes. Uma tarde, enquanto Eduardo olhava pela janela do hospital para uma cidade que de repente parecia alheia, ouviu uma batida suave na porta. Entre, resmungou, esperando mais uma enfermeira para poder maltratar. Mas quem entrou foi Rosa Maria. Ela trazia um pote com comida caseira e um pequeno buquê de flores do campo. Senhor Eduardo,
disse ela com sua voz tranquila. Achei que o senhor gostaria de uma comida de casa. O hospital... Bem, comida de hospital nunca é boa. Eduardo ficou olhando para ela surpreso. Durante 15 anos, Rosa havia sido invisível para ele. Uma presença silenciosa que limpava, cozinhava e desaparecia. Agora, ali estava ela, a única pessoa que o visitava sem ter nenhuma obrigação de fazê-lo. Você não precisava vir, disse ele, sua voz menos áspera que o habitual. Eu sei. Rosa colocou o pote na mesa de apoio e arrumou as flores em um copo com água. Mas eu quis vir. Houve um silêncio desconfortável. Eduardo não sabia o que dizer. Rosa simplesmente se sentou na cadeira e tirou um tricô de sua bolsa. O que está fazendo? Perguntou ele. Vou ficar um pouco, se o senhor não se importar. A casa está muito vazia, respondeu ela, enquanto suas agulhas começavam a se mover em um ritmo constante. Eduardo não soube por quê, mas não pediu para ela ir embora. Pela primeira vez em dias, o silêncio não lhe pareceu ameaçador. Rosa tricotava calmamente, sem exigir conversa, sem piedade nos olhos, sem desconforto diante da condição dele. Meia hora depois, uma enfermeira entrou com medicamentos. Eduardo, como era seu costume, começou a protestar. Já disse que não quero mais... Senhor Eduardo. A voz firme de Rosa o interrompeu. Tome seus remédios. Ele olhou para ela surpreso pelo tom. Não era uma súplica nem uma ordem. Era simplesmente uma afirmação serena, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para sua própria surpresa, Eduardo tomou os medicamentos sem mais protestos. Quando Rosa foi embora naquela tarde, algo havia mudado sutilmente no quarto. Eduardo não saberia explicar, mas se sentia um pouco menos sozinho. Naquela noite, Verônica ligou por telefone em vez de visitá-lo. Meu amor, estou com uma enxaqueca terrível. O médico me deu repouso absoluto, mas amanhã eu vou sem falta. Eduardo desligou sem responder. Através da janela, conseguia ver as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Rosa Maria provavelmente estava chegando ao seu pequeno apartamento após um longo dia. Ela havia pego 2 ônibus para visitá-lo, ele sabia disso. Verônica morava a 15 minutos de carro. Pela primeira vez na vida, Eduardo Cavalcante começou a questionar quem realmente estava ao seu lado. O dia da alta médica chegou como uma sentença. Eduardo observava a cadeira de rodas ao lado de sua cama com uma mistura de ódio e pavor. Era de última geração, ergonômica, com todos os acessórios que o dinheiro podia comprar, mas continuava sendo uma prisão com rodas. É o que há de mais moderno, explicava o terapeuta ocupacional com um entusiasmo forçado. Tem controles elétricos, assento ajustável e... Não me interessa, cortou Eduardo. Só quero sair daqui. Verônica havia chegado cedo naquela manhã, acompanhada de Ricardo. Ambos pareciam nervosos, trocando olhares que Eduardo não conseguia decifrar. Querido, precisamos conversar sobre os preparativos, começou Verônica, sentando-se longe da cama. Que preparativos? A mansão, interveio Ricardo. Não está adaptada para uma cadeira de rodas. As escadas, os corredores, os banheiros, tudo precisa de reforma. Eduardo sentiu uma pontada de pânico. Sua casa, seu refúgio, agora era outro obstáculo. Então reformem, disse ele secamente. Isso levará meses. Verônica retorceu as mãos. E será muito barulhento, estressante. Estive pensando que talvez fosse melhor você se recuperar em um lugar mais tranquilo. Que lugar? Existe uma clínica de reabilitação no interior, muito exclusiva, com os melhores terapeutas do país. Ricardo tirou um folheto brilhante do paletó. Olha, tem jardins, piscina terapêutica, atendimento 24 horas. Eduardo pegou o folheto com mãos trêmulas. As fotografias mostravam instalações impecáveis, mas seus olhos pararam em uma palavra: residência. Não era um hospital. Era um lugar onde as pessoas iam para ficar. Vocês querem me colocar em um asilo. Sua voz saiu como um sussurro gelado. Não. Verônica se apressou em negar. É só temporário, até a casa ficar pronta. Nós não podemos cuidar de você adequadamente. Eu não tenho conhecimentos médicos e o Ricardo tem o negócio dele. Negócio? Eduardo soltou uma risada amarga. Aquele que eu financiei com 50 mil reais há 2 semanas. Ricardo teve a decência de corar.
Pai, isso é diferente. Você precisa de cuidados profissionais. Nós te amamos, mas eu atrapalho vocês, completou Eduardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vou para casa, declarou Eduardo com firmeza. Para a minha casa, hoje. Contratem enfermeiros se for preciso. Façam as adaptações necessárias. Mas eu vou para casa. Verônica abriu a boca para protestar, mas algo nos olhos de Eduardo a deteve. Após 25 anos de casamento, ela conhecia aquele limite. Quando Eduardo tomava uma decisão com aquele olhar, era inabalável. Como quiser, disse ela finalmente, com voz tensa. Mas o Ricardo e eu vamos nos mudar temporariamente para o apartamento dos Jardins. O barulho das obras. Você sabe, e eu preciso de descanso para poder te ajudar melhor. Eduardo assentiu lentamente. Claro, eles iriam embora. Iam deixá-lo sozinho naquela mansão vazia. A Rosa vai ficar, acrescentou Verônica, como se fosse um pensamento tardio. Ela pode supervisionar as obras e, bem, garantir que você tenha o que precisa. 3 horas depois, Eduardo cruzava o portal de sua mansão em uma cadeira de rodas. A casa que havia comprado há 20 anos, símbolo do seu sucesso, agora revelava cada degrau, cada desnível, cada obstáculo como barreiras intransponíveis. Rosa o esperava na entrada. Ela havia reorganizado o andar térreo para que Eduardo pudesse se mover. A biblioteca havia se transformado em um quarto temporário. O lavabo tinha barras de apoio instaladas. Fiz o que pude por enquanto, disse ela com simplicidade. Os pedreiros vêm amanhã para a avaliação completa. Eduardo percorreu com o olhar todo o esforço que Rosa havia feito. Ela, sozinha, havia movido móveis, reorganizado o mundo dele. Obrigado, murmurou ele. E foi a primeira vez em 15 anos que lhe disse essa palavra. Verônica e Ricardo ficaram apenas 1 hora inspecionando as adaptações com expressões de desconforto. Prometeram ligar todos os dias antes de partirem, deixando um rastro de perfume caro e desculpas ensaiadas. Aquela primeira noite em casa foi brutal. Eduardo não conseguia dormir. Cada ruído o assustava. A casa, que antes era sua fortaleza, agora parecia imensa e hostil. Às 3 da manhã tentou alcançar um copo de água na mesa de cabeceira e o derrubou. O vidro se estilhaçou no chão de mármore. Maldição! Gritou, batendo no braço da cadeira com impotência. Segundos depois, Rosa apareceu na porta com um roupão sobre a camisola. Eduardo percebeu que ela estava dormindo no quarto de serviço, pronta para qualquer emergência. Eu recolho, Sr. Eduardo. Não se mexa. Eu posso fazer sozinho, rugiu ele. Rosa o olhou com uma calma exasperante. Com todo o respeito, o senhor não pode. Tem vidro por toda parte e o senhor pode se cortar. Eduardo sentiu uma onda de raiva misturada com humilhação. 20 anos construindo um império e agora não podia nem recolher um copo quebrado. Caia fora, gritou. Vá embora e me deixe em paz. Rosa não se abalou. Com movimentos eficientes, varreu os vidros, secou a água e colocou um novo copo em uma posição mais acessível. Boa noite, Sr. Eduardo, disse antes de sair, como se ele não tivesse acabado de gritar com ela. Eduardo ficou sozinho na escuridão, respirando com dificuldade. As lágrimas que havia segurado por semanas finalmente brotaram. Chorou por suas pernas imóveis, por sua esposa ausente, por seu filho indiferente. Chorou pelo homem que havia sido e que nunca voltaria a ser. Mas, acima de tudo, chorou porque sabia que Rosa voltaria amanhã. E depois de amanhã. E todos os dias depois disso. Não porque tivesse que fazer isso, mas porque havia escolhido fazer. E isso, de alguma forma estranha, era o que mais o apavorava. Os dias se transformaram em uma rotina de frustração e dor. O fisioterapeuta que Verônica havia contratado, um jovem chamado Martim, chegava todas as manhãs às 8. Eduardo o odiava com paixão. Bom dia, Sr. Eduardo. Hoje vamos trabalhar no fortalecimento do core, dizia Martim com seu eterno sorriso otimista. Não vou fazer nada, respondia Eduardo de sua cadeira, com os braços cruzados como uma criança teimosa. A terapia é essencial para sua mobilidade. Se trabalharmos duro, o senhor poderá ter muito mais independência. Independência? Eduardo soltou uma risada cruel. Estou em uma cadeira de rodas.
Não sei que dicionário você usa, mas isso não é independência. Martim manteve seu profissionalismo por 2 semanas. Tentou exercícios, motivações, até mostrou vídeos de outros pacientes com conquistas inspiradoras. Eduardo sabotava cada sessão. Recusava-se a se esforçar, insultava cada tentativa de ajuda, transformava cada exercício em uma batalha. A gota d'água foi quando Martim tentou ajudá-lo a se transferir da cadeira para a maca de exercícios. "Não me toque", rugiu Eduardo, afastando as mãos do terapeuta com violência. "Não sou um objeto que você possa manipular ao seu bel prazer." "Senhor Eduardo, estou tentando ajudar." "Não quero sua ajuda, não quero sua piedade. Não quero ver sua cara de coitadinho inválido toda manhã." Martim respirou fundo, sua paciência finalmente esgotada. "Sabe de uma coisa, senhor Cavalcante? Já trabalhei com dezenas de pacientes na sua condição. Alguns lutaram, alguns choraram, mas todos eventualmente decidiram viver. O senhor só quer se arrastar na sua própria miséria. Não posso ajudar alguém que não quer ser ajudado." Ele deixou sua maleta sobre a mesa e se dirigiu à saída. "Enviarei minha demissão formal esta tarde. Desejo-lhe sorte." A porta se fechou com um batido definitivo. Eduardo ficou sozinho na sala de terapia improvisada, cercado de equipamentos que nunca usaria. Uma pequena vitória vazia. Rosa apareceu minutos depois, como sempre parecia fazer quando ele mais queria evitá-la. "O Sr. Martim foi embora muito bravo", comentou ela enquanto começava a guardar os aparelhos. "Ótimo. Ele era um incompetente. Era o 3º fisioterapeuta em 2 semanas. Rosa continuou sua tarefa sem olhá-lo. "Antes dele foi a dona Patrícia, e antes o Dr. Sanches. E o que você quer que eu faça? Que eu aplauda enquanto me dizem que nunca mais vou andar?" Rosa finalmente o olhou. E, em seus olhos havia algo que Eduardo não esperava. Não era pena nem raiva. Era pura e simples decepção. "Ninguém está dizendo para o senhor aplaudir, senhor Eduardo, apenas para parar de castigar quem tenta ajudá-lo. Você não entende nada", cuspiu ele. "Não sabe o que é perder tudo de um momento para o outro." Rosa deixou o equipamento que estava guardando e se aproximou lentamente. Sentou-se em uma cadeira à frente dele, algo que nunca havia feito em 15 anos de trabalho. "O senhor tem razão. Não sei o que é perder as pernas", disse com voz tranquila. "Mas sei o que é perder. Perdi meu marido há 10 anos. Câncer. Ele tinha 42 anos. Perdi nosso pequeno negócio quando ele morreu, porque eu não sabia administrar. Quase perdi nossa casa. Meus filhos tiveram que deixar a faculdade para trabalhar." Eduardo a olhou, realmente a olhou, pela primeira vez. Nunca soube disso. Nunca perguntou. "Cada manhã eu me levantava sem saber como pagaria o aluguel", continuou Rosa. "Cada noite eu dormia me perguntando se meus filhos me culpavam por não poder dar mais a eles. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu podia escolher, podia ficar na cama me lamentando, ou podia levantar e continuar vivendo. Não por mim, por eles. Isso é diferente", murmurou Eduardo, mas sua voz havia perdido o corte. "É diferente?" Rosa se levantou. "O senhor também pode escolher, senhor Eduardo. Pode escolher ser o homem que grita e espanta todos que querem ajudá-lo. Ou pode escolher ser o homem que luta para recuperar o que for possível." Ela saiu do quarto, deixando Eduardo com seus pensamentos. Naquela tarde, Verônica ligou. Não para perguntar como Eduardo estava, mas para informar que precisava de mais dinheiro. "O apartamento é caríssimo, meu amor. E o Ricardo precisa de capital para o negócio dele. Ele conseguiu investidores interessados, mas precisa mostrar que também tem fundos próprios." Eduardo ouviu sem interromper. Sua esposa falava e falava sobre gastos, necessidades, oportunidades. Nenhuma pergunta sobre sua terapia, sua dor, seu dia. "Quanto?" perguntou ele finalmente. 100.000 estaria perfeito. Sabe como é para ficarmos confortáveis enquanto você se recupera." Eduardo transferiu o dinheiro. Sempre fazia isso. Era mais fácil do que discutir. Quando desligou, viu Rosa passar pelo corredor com um cesto de roupa limpa. Ela parou um momento, como se fosse dizer algo, mas seguiu seu caminho. Eduardo olhou para a sala de terapia vazia. Os equipamentos guardados. As oportunidades desperdiçadas. E pela primeira vez se perguntou se Rosa tinha razão.
Talvez estivesse castigando as pessoas erradas. Talvez o único que ele estava machucando de verdade fosse ele mesmo. As semanas seguintes foram uma espiral descendente. Sem fisioterapeuta, Eduardo passava os dias movendo-se entre seu quarto improvisado e o escritório, onde tentava manter o controle de suas empresas pelo computador. Mas até isso estava desmoronando. Sua assistente pessoal, Mônica, que trabalhava com ele há 8 anos, pediu demissão após uma videoconferência particularmente explosiva. "Senhor Eduardo, eu suportei muita coisa", disse ela com voz trêmula, mas firme. "Mas não vou tolerar que grite comigo na frente de toda a diretoria, porque a apresentação tinha um erro de formatação que nem era relevante. Isso é inaceitável. O detalhe é o que separa uma empresa de sucesso de uma medíocre", rugiu Eduardo. "O detalhe importa", reconheceu Mônica, "mas o respeito também importa. Algo que o senhor parece ter esquecido completamente. Minha demissão tem efeito imediato." A tela se apagou. Eduardo esmagou o mouse contra a mesa, partindo-o em pedaços. Rosa entrou no escritório minutos depois, atraída pelo barulho. Viu os restos do mouse espalhados pelo chão sem fazer nenhum comentário. "O jantar está pronto", anunciou simplesmente. "Não tenho fome. O senhor precisa comer." "Eu disse que não tenho fome." Rosa o observou em silêncio por um longo momento. Depois, assentiu e começou a se retirar. "Espere." A voz de Eduardo a deteve. Mais suave agora, quase quebrada. "Por que você ainda está aqui?" Rosa se virou lentamente. "Perdão? Todos vão embora. Minha esposa, meu filho, meus funcionários. Todos têm desculpas perfeitas para se afastarem de mim, mas você continua aqui. Por quê?" Rosa considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. "Porque alguém tem que estar. Essa não é uma resposta. É a única que eu tenho." Rosa começou a caminhar para a porta, mas parou. "A sopa está na cozinha." Se mudar de ideia. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. A casa estava em silêncio absoluto, um silêncio que amplificava cada pensamento sombrio. Pegou o telefone e ligou para o Ricardo. Caixa postal. Ligou para a Verônica. Após 5 toques, ela atendeu. "Eduardo, são 2 da manhã. Não consigo dormir." Um suspiro do outro lado da linha. "Tome um comprimido. O médico te deu um sedativo, não deu?" "Eu queria falar com você." "Meu amor, amanhã tem um almoço importantíssimo. Preciso dormir." "Falamos de manhã, sim?" Clique. A linha morreu. Eduardo deixou o telefone na mesa de cabeceira. As paredes pareciam se fechar sobre ele. A escuridão parecia física, esmagadora. Por um momento, apenas um momento breve e aterrador, desejou que o acidente tivesse acabado com tudo. Esse pensamento o assustou tanto que ele começou a respirar com dificuldade. O que estava acontecendo com ele? Ele era Eduardo Cavalcante, o homem que nunca se rendia, que construía impérios do zero. Quando havia se transformado naquilo, ele se impulsionou na cadeira e saiu do quarto. A casa estava às escuras, mas havia luz na cozinha. Rosa estava sentada à mesa, com uma xícara de chá e um livro. "Não consegue dormir?" perguntou ela sem surpresa. Eduardo balançou a cabeça. Sentia-se ridículo, vulnerável, apresentando-se assim no meio da noite. "Eu também não", continuou Rosa. "Às vezes as noites são difíceis. Vou preparar mais chá." Ela se levantou e colocou água para esquentar. Eduardo a observou mover-se pela cozinha com a eficiência silenciosa de 15 anos de prática. Havia algo reconfortante naqueles movimentos familiares. "O que você está lendo?" perguntou ele, surpreendendo-se com a pergunta. Rosa levantou o livro. "Poesia. Meu marido adorava poesia. Ele lia para mim todas as noites. Eu não sabia que você tinha sido casada." Rosa sorriu suavemente enquanto servia o chá. "Tem muita coisa que o senhor não sabe sobre mim, Sr. Eduardo. Assim como tem muita coisa que eu não sei sobre o senhor. Nunca conversamos de verdade." 15 anos trabalhando na minha casa", murmurou Eduardo. "E você tem razão. Não sei nada sobre você." Rosa sentou-se à frente dele, algo que ainda parecia estranho e novo. "Tenho 2 filhos", começou ela. "A Laura tem 28 anos e trabalha como enfermeira. O Carlos tem 25 e é professor. Eu os criei sozinha depois que meu marido morreu. Foi a época..."
mais difícil da minha vida. Como você conseguiu? Um dia de cada vez. Rosa tomou um gole do chá. Eu chorava todas as noites, mas cada manhã eu me levantava. Por eles, porque eles precisavam de mim. E aos poucos descobri que eu também precisava de mim. E minha vida não tinha acabado, só tinha mudado. Eduardo absorveu aquelas palavras. O chá quente queimava sua garganta, mas de uma forma que o fazia se sentir vivo. Eu não sei como fazer isso, admitiu finalmente. Não sei como aceitar isso. O senhor não tem que aceitar tudo de uma vez. Rosa o olhou com compaixão genuína. Mas tem que parar de lutar contra quem tenta ajudá-lo. E tem que parar de se castigar. Me castigar? Sim. Cada vez que recusa a terapia, cada vez que grita com alguém que se preocupa com o senhor, cada vez que se nega a tentar, o senhor está se castigando. Como se merecesse isso. As palavras atingiram Eduardo como um soco. Era aquilo que ele estava fazendo? Se castigando. Eu não mereço. Nada melhor, sussurrou. Olhe o que fiz com a minha vida. A Verônica só se interessa pelo meu dinheiro. O Ricardo me vê como um caixa eletrônico. Não tenho amigos, só sócios de negócios. Fui um mau marido, um pai ausente e um chefe terrível. Rosa estendeu a mão e, para surpresa de Eduardo, tocou a dele. Então mude. Simples assim? Difícil assim, corrigiu Rosa. Mas possível, se o senhor escolher fazer. Eles ficaram em silêncio, tomando chá na cozinha iluminada, enquanto o resto da casa dormia na escuridão. E pela primeira vez desde o acidente, Eduardo sentiu algo parecido com esperança. Pequena, frágil, apenas um lampejo. Mas estava ali. Na manhã seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há semanas. Levantou-se cedo por decisão própria. Bem, tão cedo quanto seu corpo quebrado permitia. Eram 7 horas quando a campainha tocou. Rosa abriu a porta para um homem mais velho, de cerca de 60 anos, com o cabelo completamente branco e um sorriso caloroso. Bom dia. Sou o Dr. Henrique, fisioterapeuta. O Sr. Eduardo está me esperando? Rosa olhou para Eduardo com surpresa. Ele não tinha dito nada sobre contratar um novo terapeuta. Entre, por favor, disse ela. Vou levá-lo ao Sr. Eduardo. Eduardo estava em seu quarto, vestido e em sua cadeira. Quando viu o Dr. Henrique, suas defesas automaticamente subiram, mas ele se lembrou de sua conversa noturna com Rosa. Bom dia, Sr. Cavalcante. O doutor estendeu a mão. Li seu prontuário. Parece que tivemos alguns desafios com terapeutas anteriores. Essa é uma forma educada de dizer, murmurou Eduardo apertando a mão com relutância. O Dr. Henrique sorriu. Serei direto com o senhor. Sou um velho ranzinza que não se assusta facilmente. Já trabalhei com pacientes muito mais difíceis que o senhor. Soldados que perderam pernas em combate e acreditavam que a vida tinha acabado. Adolescentes paralisados em acidentes que queriam desistir. Todos eles estão agora vivendo vidas plenas. Não estou interessado em histórias inspiradoras, disse Eduardo, mas seu tom carecia do veneno habitual. Ótimo, porque não vim para inspirá-lo. Vim para trabalhar. E espero o mesmo do senhor. Vamos suar, vai doer, e o senhor vai me xingar muitas vezes. Mas se fizer o esforço, prometo resultados. Eduardo estudou o homem. Havia algo diferente nele. Não tinha a falsa alegria de Martim, nem a paciência condescendente dos anteriores. Era direto, honesto. Está bem, disse finalmente. Eu vou tentar. Não quero que tente, quero que faça. As primeiras sessões foram brutais. O Dr. Henrique não aceitava desculpas, nem permitia autocompaixão. Quando Eduardo reclamava, ele simplesmente respondia: Já terminou? Ótimo, mais 20 repetições. Mas ele também celebrava cada pequena conquista. Quando Eduardo conseguiu se transferir sozinho da cadeira para a maca de exercícios após dias tentando, o doutor sorriu amplamente. Viu? Seu corpo é mais forte do que sua mente o faz acreditar. Lentamente, muito lentamente, Eduardo começou a notar mudanças. Não em suas pernas, essas permaneciam imóveis, mas no resto do corpo. Seus braços se fortaleciam. Sua resistência melhorava. Pequenas vitórias que antes ele consideraria insignificantes, agora pareciam monumentais. Rosa observava essas mudanças com aprovação silenciosa.
Começou a preparar refeições mais nutritivas, focadas em proteína e recuperação muscular. Ajustava os móveis para facilitar a mobilidade de Eduardo. Nunca fazia comentários, mas suas ações falavam mais que 1000 palavras. Uma tarde, enquanto Eduardo descansava após uma sessão particularmente exaustiva, Verônica ligou. Eduardo, precisamos falar sobre as finanças. Sua voz soava tensa. O que houve? Conferi os extratos bancários. Você está gastando demais em coisas desnecessárias. Eduardo franziu a testa. Tipo o quê? Esse novo fisioterapeuta, para começar. Ele é caríssimo. E as reformas na casa continuam e continuam. Você realmente precisa de todas essas rampas e barras? Verônica, essas coisas desnecessárias me permitem me mover na minha própria casa. Eu sei. Ela suspirou dramaticamente. Mas talvez pudéssemos cortar um pouco. Eu e o Ricardo tivemos que ajustar nosso orçamento. O apartamento, os gastos, os 100 mil que te transferi há 3 semanas já acabaram. Um silêncio desconfortável. Os gastos são altos, Eduardo. Você não entende o quão difícil é manter um certo nível de vida quando seu marido está em uma cadeira de rodas e é uma vergonha social, completou ele com amargura. Eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Eduardo desligou. Suas mãos tremiam, não de fraqueza física, mas de raiva contida. 25 anos de casamento, e ela se preocupava mais com seus gastos do que com a recuperação dele. Rosa apareceu na porta com um copo de água. Ouvi o senhor gritar da cozinha, comentou sem julgamento. Minha esposa acha que estou gastando demais na minha reabilitação. Eduardo pegou a água. Aparentemente conseguir me mover na minha própria casa é um luxo desnecessário. Rosa sentou-se em uma cadeira próxima, algo que agora fazia com mais frequência. Posso lhe dizer uma coisa, Sr. Eduardo? Vai me impedir se eu disser que não? Rosa sorriu levemente. Provavelmente não. O que quero dizer é, nestes meses vi muitas pessoas entrarem e saírem desta casa. Médicos, terapeutas, pedreiros, todos tentando ajudá-lo. E vi 2 pessoas que quase nunca vêm, sua esposa e seu filho. Eles vão voltar, disse Eduardo, mas sua voz carecia de convicção. Quando as obras terminarem, quando eu estiver melhor. O senhor realmente acredita nisso? Eduardo não respondeu. Não podia. Senhor Eduardo. Rosa inclinou-se para a frente. Eu não sou ninguém para lhe dar conselhos sobre seu casamento. Mas posso lhe dizer isto. As pessoas mostram quem realmente são nos momentos difíceis. Não nos tempos bons, quando tudo é fácil, mas quando as coisas ficam pesadas. E eu não passei no teste, murmurou. Eduardo, afastei eles com o meu comportamento. Talvez. Rosa levantou-se. Ou talvez eles nunca estivessem realmente perto, para começo de conversa. Seja como for, o senhor não pode mudar o passado. Só pode decidir o que fazer agora. Naquela noite, Eduardo ficou acordado pensando nas palavras de Rosa. Repassou mentalmente seu casamento. Quando tinha sido a última vez que ele e Verônica falaram de algo que não fosse dinheiro ou compromissos sociais? Quando o Ricardo o tinha chamado só para saber como ele estava sem pedir nada em troca? A verdade era dolorosa. Nunca. Havia construído um império, mas negligenciara a construção de uma família. E agora, quando mais precisava de apoio, encontrava-se cercado por estranhos que se preocupavam mais com ele do que seu próprio sangue. Não estranhos. Rosa não era uma estranha. Era a única constante em meio ao caos. E isso, pensou Eduardo enquanto a escuridão finalmente o reclamava, dizia muito mais do que ele queria admitir. 3 meses. Após o acidente, a mansão estava quase completamente adaptada. Rampas substituíam escadas, banheiros haviam sido reformados com barras de apoio e chuveiros acessíveis, as portas haviam sido alargadas. A casa, que antes era um símbolo de status, agora era funcional, prática. Eduardo gostava mais assim. Seu progresso físico era notável. Conseguia se transferir sozinho da cadeira para quase qualquer superfície. Seus braços tinham força suficiente para impulsioná-lo por rampas inclinadas. O doutor Henrique estava satisfeito. O senhor superou todas as minhas expectativas, disse o terapeuta durante uma sessão. Muitos pacientes na sua condição levam o dobro do tempo para atingir este nível de independência. Tive um bom motivador.
respondeu Eduardo, surpreendendo-se com algo parecido com gratidão. Mas enquanto seu corpo se fortalecia, ele descobria verdades cada vez mais inquietantes sobre sua vida. Uma tarde, enquanto revisava documentos da empresa em seu escritório, notou algo estranho. Várias transferências vultosas para contas que não reconhecia, assinadas com seu nome, mas ele não se lembrava de tê-las autorizado. Ligou para seu contador, o Sr. Mendes, que cuidava de suas finanças pessoais há anos. Ah, sim, essas transferências, disse Mendes com um tom casual. Sua esposa as solicitou. Disse que o senhor havia dado autorização verbal. Quanto no total? Deixe-me ver. Nos últimos 3 meses, aproximadamente R$ 500.000. Eduardo sentiu que o ar abandonava seus pulmões. 500 mil? Sim, senhor. Achei que estivesse a par. A dona Verônica tem procuração para assinar há anos. Eduardo desligou lentamente. R$ 500.000. Em que diabos Verônica havia gastado R$ 500.000 em 3 meses? Naquela noite, quando ela finalmente atendeu sua ligação, após várias tentativas, Eduardo foi direto. Preciso que você venha à casa. Amanhã. Precisamos conversar. Eduardo, estou muito ocupada. Não podemos falar por telefone? Não, isso é... pessoalmente. Algo em seu tom deve tê-la alertado, porque Verônica aceitou após um momento de hesitação. No dia seguinte, ela chegou com Ricardo. Ambos pareciam desconfortáveis, olhando para as reformas da casa com expressões críticas. Isso parece um hospital, comentou Verônica com desgosto. É a minha casa, respondeu Eduardo secamente. Sentem-se. Estavam no escritório. Eduardo havia preparado tudo meticulosamente. Documentos bancários, extratos de cartões de crédito, registros de transferências. Tudo espalhado sobre a mesa. R$ 500.000? Começou ele sem preâmbulos. Em que você gastou R$ 500.000 em 3 meses? Verônica empalideceu levemente, mas recuperou a compostura. Gastos necessários, o apartamento, a manutenção. O Ricardo precisava. Eu revisei cada transação. Eduardo a interrompeu. 50.000 em joias na Vivara, 30.000 em uma viagem para Angra, 20.000 em um spa. Esses são gastos necessários. Eu precisava relaxar. Explodiu Verônica. Você tem ideia do estresse que eu suportei? Do impacto social de ter um marido? Ela parou, mas o dano estava feito. Um marido inválido, completou Eduardo. Pode dizer. Eu não disse isso, mas pensou. Ricardo tentou intervir. Pai, todos estivemos sob muita pressão. A mãe só precisava de um respiro. Eduardo voltou-se para o filho. E você? Também precisava de um respiro? Porque vejo aqui transferências para sua conta de R$ 200.000 no mesmo período. Ricardo mexeu-se desconfortavelmente. Era para o meu negócio, eu te falei. Que negócio? Eduardo pegou outro documento. Segundo meu investigador particular, sua empresa nunca foi registrada formalmente. Os investidores que você mencionou não existem. Sabe para onde foi esse dinheiro? Apostas online, viagens para Jurerê Internacional, um carro esportivo. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Eu investiguei vocês, continuou Eduardo, sua voz perigosamente calma. Ambos. Queria entender por que minha esposa e meu filho preferiam morar em um apartamento nos Jardins em vez de estarem comigo durante minha recuperação. E descobri coisas muito interessantes. Ele abriu uma pasta e tirou fotografias. Verônica em restaurantes caros com um homem que Eduardo não conhecia. Ricardo em casas noturnas, cercado de gente que claramente não eram sócios de negócios. Este homem, Eduardo apontou para a figura com Verônica, seu personal trainer, como você diz para suas amigas. Há quanto tempo você está com ele? Verônica levantou-se bruscamente. Não vou ficar aqui para ser interrogada como uma criminosa. Fui uma esposa devota por 25 anos. Devota! Eduardo soltou uma risada amarga. Você me visitou 4 vezes em 3 meses. 4. E cada visita durou menos de 1 hora. Porque eu não conseguia suportar te ver assim, está bem? Verônica finalmente explodiu. Não conseguia suportar ver o homem forte e imponente que conheci transformado em... nisso. As palavras ficaram suspensas no ar como um veneno. Rosa, que estava no corredor e ouvira tudo sem querer,
Deu um passo em direção ao escritório, mas Eduardo levantou uma mão, detendo-a. Está tudo bem, Rosa, disse ele, sua voz estranhamente tranquila. Eu precisava ouvir isso. Ele voltou-se para Verônica. Você tem razão. Já não sou o homem que você conheceu. Aquele homem media o valor das pessoas pela utilidade delas. Comprava afeto com dinheiro e confundia medo com respeito. Aquele homem era forte fisicamente, mas vazio por dentro. E, francamente, não sinto falta de ser ele. Verônica olhou para ele com incredulidade. Você não pode estar falando sério. Muito sério. Este acidente me tirou as pernas, mas me deu algo que nunca tive. Clareza. Consigo ver quem está realmente ao meu lado. E não é você. Eduardo, você está sendo irracional. Quero o divórcio. As palavras caíram como uma bomba. Verônica ficou boquiaberta. Ricardo levantou-se de um salto. Pai, espera. Você não pode tomar decisões assim de repente. Não é de repente, Ricardo. É resultado de 3 meses de clareza absoluta. Verônica, meu advogado entrará em contato. Você receberá um acordo justo, mas nosso casamento terminou há muito tempo. Só estou oficializando. Verônica recuperou sua postura, o rosto endurecendo. Vou lutar contra isso. Tenho direitos. Sacrifiquei anos da minha vida. Lute o quanto quiser. Eduardo estava calmo, mais calmo do que estivera em meses. Mas acabou. Verônica pegou a bolsa e dirigiu-se à porta. Ricardo a seguiu, mas parou no umbral. Pai, isso é um erro. Você vai se arrepender. O único que eu lamento, disse Eduardo, é não ter feito isso antes. Quando eles foram embora, o silêncio preencheu a casa. Rosa entrou no escritório com uma xícara de chá quente. O senhor está bem, senhor Eduardo? Eduardo pegou a xícara, notando que suas mãos não tremiam. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se estranhamente leve. Sim, Rosa. Acho que finalmente estou bem. Os dias que se seguiram ao anúncio do divórcio foram marcados por um silêncio tenso na mansão, interrompido apenas pelo som das pastas de couro dos advogados batendo contra a mesa de carvalho do escritório. A batalha legal não era apenas sobre números, era uma guerra de narrativas. Os advogados de Verônica, em petições repletas de veneno, pintavam Eduardo como um homem psicologicamente fragilizado pelo trauma, alegando que sua decisão de se separar era um sintoma de instabilidade mental. Eduardo passava horas debruçado sobre documentos, tentando entender como sua vida pessoal havia se tornado um processo público. Marcela Ruiz, sua advogada, era sua única bússola naquele mar de papéis. Mas, ao fim de cada dia, o que restava era a exaustão física da fisioterapia, somada ao peso da decepção. Certa noite, Eduardo estava no escritório, com a cabeça baixa e as mãos nas têmporas. Rosa entrou silenciosamente com uma bandeja. Senhor Eduardo, eu trouxe uma canja. O senhor não tocou no almoço. Não. Tenho estômago para isso, Rosa. Parece que quanto mais eu tento me libertar, mais eles me puxam para baixo com mentiras. Rosa colocou a bandeja de lado e, com uma coragem que raramente demonstrava, aproximou-se. O senhor está deixando que eles vençam pelo cansaço. O senhor sempre foi um leão nos negócios, não é? Pois um leão não deixa de ser leão só porque está ferido. Coma. O senhor precisa de forças para a audiência. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez, viu não apenas uma funcionária, mas uma aliada. Ele começou a comer, sentindo o calor do caldo acalmar seus nervos. Rosa, por que você ficou? Digo, de verdade. Verônica e Ricardo me deixaram assim que o dinheiro parou de fluir fácil para as mãos deles. Você não tinha obrigação. Rosa puxou uma cadeira e sentou-se, algo que agora acontecia com mais naturalidade. Porque eu vi o senhor ser invisível para eles por 15 anos, senhor Eduardo. Eu via o senhor pagar as contas, dar as joias, financiar os caprichos e receber em troca apenas cobranças. Quando o acidente aconteceu, e eu vi a dona Verônica escolhendo o vestido para o hospital, antes de perguntar se o senhor estava vivo, eu soube que, se eu fosse embora, o senhor estaria entregue aos lobos. E ninguém merece morrer sozinho em uma casa cheia de gente. A conversa foi interrompida pelo toque estridente do interfone. Era Ricardo. Ele entrou no escritório sem ser anunciado, com o rosto pálido e o suor escorrendo pela testa. Pai, eu estou em apuros,
De verdade desta vez. Eduardo não se moveu. O que foi agora, Ricardo? Outro projeto de tecnologia? Não, pai. Dívidas. De jogo. Eu achei que podia recuperar o que perdi no mês passado, mas a banca... Os caras não brincam. Eles sabem onde eu moro. Eles sabem que você está aqui. Se eu não pagar 300 mil reais até amanhã, eu não sei o que eles vão fazer. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, tentando segurar a mão do pai. Eduardo sentiu uma mistura de nojo e pena. 300 mil. Eu acabei de te dar 50 mil pouco antes do acidente. Foi embora, pai, por favor, eu sou seu filho. Você tem milhões. O que são 300 mil para você? Eduardo olhou para o filho e viu o reflexo de tudo o que ele mesmo havia criado. Um homem que achava que o dinheiro era a solução para a falta de caráter. A resposta é não, Ricardo. Ricardo estancou. O quê? Você está me condenando à morte? Não, eu estou te dando a chance de ser homem. Vá à polícia, faça um acordo. Venda seu carro, suas roupas de marca. Mas eu não vou mais financiar a sua destruição. Se eu pagar hoje, mês que vem você volta pedindo 1 milhão. Acabou. Ricardo levantou-se bruscamente, o rosto transfigurado pela raiva. Você ficou amargo nessa cadeira, não é? Quer que todo mundo sofra porque você não pode mais andar. Você é um monstro. Ele saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosa olhou para Eduardo, que tinha os olhos fechados. O senhor fez o certo, sussurrou ela. Eu sei, mas dói como se eu tivesse sido atropelado novamente. A retaliação de Verônica veio de forma sórdida na semana seguinte. Marcela Ruiz ligou para Eduardo com uma notícia que o deixou lívido. Os advogados de Verônica haviam entrado com um pedido oficial de interdição judicial. Eles estão alegando que o acidente causou danos neurológicos permanentes que afetam sua capacidade de discernimento, Eduardo, explicou Marcela enquanto revisava a petição no escritório dele. Estão usando sua recusa em ajudar o Ricardo e a mudança repentina de personalidade como provas de que você não é mais dono de si. Se o juiz aceitar, Verônica será nomeada sua curadora. Ela terá controle total sobre suas empresas, suas contas e até sobre onde você vai morar. Eduardo sentiu um frio na espinha. A ideia de ser prisioneiro da mulher que o traía era pior que a própria paralisia. Eu estou trabalhando todos os dias. Eu tomo decisões executivas pelo computador. Como podem alegar isso? É uma estratégia de desgaste. Mas eu tenho algo a nosso favor. Investiguei as contas que você mencionou. Verônica não estava apenas gastando. Ela estava operando um esquema de desvio de fundos. Encontrei transferências sistemáticas para contas no exterior em nome de empresas de fachada. Quase 2 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Naquela tarde, Eduardo estava exausto. Rosa entrou no escritório para levar um chá e o encontrou encarando a parede. Eles querem me tirar a voz, Rosa. Querem me transformar em um objeto para poderem assinar cheques em meu nome. Eles não conhecem o senhor, respondeu Rosa com uma firmeza inabalável. Eles acham que sua força estava nas pernas. Eles ainda não perceberam que ela mudou para o seu coração. No dia seguinte, Marcela trouxe uma peça-chave para o jogo. Dante Morales, o personal trainer de Verônica, havia sido pego em uma investigação de estelionato. Para tentar aliviar sua própria pena, ele entregou gravações de conversas que mantinha com Verônica para garantir que não seria descartado por ela. Eduardo colocou os fones de ouvido. A voz de Verônica saiu nítida, destilando um desprezo que ele nunca imaginara. Não importa o que o neurologista diga, Dante. O Eduardo agora é apenas um peso morto. O plano da interdição é infalível. Assim que o juiz assinar, eu coloco ele em uma daquelas clínicas caras no interior, onde ninguém vai ouvir os gritos dele. E a primeira coisa que eu vou fazer é chutar aquela empregada intrometida da Rosa para a rua. Ela acha que é família agora, coitada. Eduardo tirou os fones. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria fria e calculada. Verônica não queria apenas o dinheiro. Ela queria apagar a existência dele e destruir a única pessoa que o havia tratado com humanidade. O dia da audiência no Fórum de São Paulo amanheceu chuvoso. Eduardo vestiu seu melhor terno. Verônica chegou acompanhada de Ricardo, ambos com expressões de preocupação fingida, usando roupas sóbrias para parecerem a família sofrendo pela saúde do patriarca. A juíza, uma mulher de olhar penetrante,
abriu a sessão. O advogado de Verônica começou seu teatro. Meritíssima, vemos aqui um homem que sempre foi o pilar da sociedade, mas que, infelizmente, sucumbiu ao trauma. Ele tem tomado decisões irracionais, afastou a esposa devota e negou socorro ao único filho sob ameaça. Pedimos a interdição para proteger o patrimônio e a própria vida do Sr. Cavalcanti. Chegou a vez de Marcela Ruiz. Ela não fez discursos longos. Ela apresentou os laudos psiquiátricos atualizados, os relatórios de produtividade das empresas assinados digitalmente por Eduardo e, por fim, solicitou a reprodução de um áudio. O som da voz de Verônica planejando o confinamento de Eduardo e a demissão de Rosa preencheu a sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Verônica empalideceu, a ponto de parecer que ia desmaiar. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de olhar para o pai. A juíza olhou para Verônica com um desprezo mal disfarçado. Esta corte não apenas nega o pedido de interdição, como vê indícios claros de tentativa de fraude e abuso de incapaz por parte da requerente. O Sr. Eduardo Cavalcanti está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Além disso, estou encaminhando estas gravações e os relatórios de desvio financeiro ao Ministério Público para a abertura de um processo criminal contra a Sra. Verônica Cavalcanti. O martelo bateu. Acabou. No corredor, Verônica tentou se aproximar de Eduardo, a máscara de vítima, finalmente caída, revelando a face do ódio. Você acha que venceu? Você continua preso nessa cadeira. Ninguém vai te amar de verdade, Eduardo. Você vai morrer sozinho. Eduardo apenas a olhou com uma calma que parecia irritá-la mais do que qualquer grito. Eu posso estar nesta cadeira, Verônica, mas eu finalmente comecei a andar. Você, por outro lado, vai passar muito tempo em um lugar muito menor que este corredor. Saia da minha frente. Ricardo tentou falar algo, mas Eduardo apenas levantou a mão. Não diga nada, Ricardo. Eu espero que um dia você entenda que eu te dei o maior presente de todos hoje. A necessidade de se tornar um homem por conta própria. Eduardo voltou para casa, sentindo que o ar estava mais leve. Ao entrar na mansão, Rosa o esperava com um olhar ansioso. Ganhamos, Rosa, em todos os sentidos, e agora vamos transformar esta casa em algo que valha a pena. 3 meses se passaram. O divórcio fora finalizado com uma velocidade que só o medo de um processo criminal por fraude poderia imprimir em Verônica. Ela saiu da vida de Eduardo com o mínimo estipulado por lei e uma investigação nas costas. Eduardo agora dedicava suas manhãs à fisioterapia intensiva com o Dr. Henrique e suas tardes à criação da Fundação Cavalcanti para reabilitação e dignidade. Ele queria usar sua fortuna para algo que não fosse apenas acumular zeros em uma conta. Rosa tornou-se sua braço direito na organização, trazendo a perspectiva de quem conhecia a realidade das periferias de São Paulo. Certa tarde, uma jovem bateu à porta do escritório da fundação. Era Laura, a filha enfermeira de Rosa. Senhor Eduardo, minha mãe me mataria se soubesse que estou aqui, mas eu não consegui aguentar. O que houve, Laura? Algum problema com a saúde dela? Não. É sobre o que ela fez pelo senhor. Há alguns meses antes da fundação ser oficializada, mamãe recebeu uma oferta de emprego. Um hospital particular em Higienópolis a queria como supervisora de enfermagem domiciliar. O salário era 3 vezes o que ela ganhava aqui, com convênio médico para toda a família e um plano de carreira. Eduardo sentiu um aperto no peito. E ela recusou, não foi? Recusou na hora. Ela me disse, Laura, o senhor Eduardo está reconstruindo a alma dele. Todo mundo saiu daquela casa. Se eu for embora agora por causa de dinheiro, eu vou ser igual àquelas pessoas que o abandonaram. Eu não posso deixá-lo sozinho no escuro. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, processando a profundidade da lealdade daquela mulher. Naquela noite, ele chamou Rosa para conversar no jardim. Rosa, a Laura veio me ver hoje. Ela me contou sobre o hospital em Higienópolis. Rosa suspirou, olhando para as flores. Aquela menina fala demais. Senhor Eduardo, não era o momento. Por quê, Rosa? Era a chance de você ter uma vida mais fácil, de ganhar mais. Rosa olhou diretamente para ele. Senhor Eduardo, o senhor passou a vida cercado de pessoas que tinham um preço. Eu não tenho. O que eu vi o senhor fazer? Enfrentar.
Sua própria família. Decidir mudar de vida, lutar para voltar a ser independente. Isso não tem preço. Eu não estava aqui pelo salário. Eu estava aqui porque eu acreditava no homem que o Senhor estava se tornando. E eu não ia trocar isso por nenhum aumento. Eduardo pegou um envelope azul e o entregou a ela. Rosa, este é o contrato social da fundação. Eu alterei os termos. Você não é mais minha diretora de serviços. Você é a presidente executiva e sócia da fundação. E eu estabeleci um fundo fiduciário vitalício em seu nome. Você nunca mais vai precisar trabalhar por necessidade, mas eu espero que você trabalhe comigo por propósito. Rosa chorou, e Eduardo sentiu que pela primeira vez em décadas ele estava realmente usando sua riqueza para algo que tinha valor eterno. O dia da inauguração da sede da fundação foi um evento emocionante. Em vez de grandes empresários e políticos, Eduardo convidou as famílias dos pacientes que já estavam recebendo os primeiros atendimentos. Eduardo subiu ao palco em sua cadeira de rodas. Ao seu lado, Rosa ocupava seu lugar de honra. Durante 50 anos, eu achei que ser um homem de sucesso era nunca precisar de ninguém. Começou Eduardo, sua voz ecoando firme pelo salão. O acidente me tirou as pernas, mas me deu olhos para ver a beleza da interdependência. Esta fundação é para lembrar a cada um de vocês que a sua dignidade não depende da sua capacidade de caminhar, mas da sua coragem de persistir. Ele foi aplaudido de pé. Miguel, o jovem que sofrera um acidente de moto meses atrás, agora estava fazendo progressos incríveis com a equipe de fisioterapia da fundação. Ele se aproximou de Eduardo após o discurso. Senhor Eduardo, eu ia desistir de tudo semana passada, mas ver o senhor lá em cima me fez pensar que talvez eu também possa construir um império mesmo sentado. Eduardo apertou a mão do jovem. Você vai construir algo melhor que um império, Miguel. Você vai construir uma vida que vale a pena ser vivida. À noite, Eduardo e Rosa sentaram no jardim da fundação. Sabe, Rosa, se eu pudesse voltar no tempo e evitar aquele caminhão, eu acho que não faria isso. Rosa olhou para ele chocada. O senhor prefere estar nesta cadeira? Não. Eu sinto falta de correr, de sentir o chão sob meus pés. Mas o homem que eu era, aquele Eduardo era um morto-vivo. Ele era pobre de espírito, cercado de falsidade. Se o preço para encontrar minha humanidade e uma amiga como você foi a perda dos meus movimentos, eu aceito. O trato. A cadeira me deu a liberdade que minhas pernas nunca me deram. 6 meses depois, Ricardo reapareceu. Não estava no carro esporte que Eduardo havia retomado, mas chegou de ônibus. Suas roupas eram simples e ele parecia mais magro. Pai, eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, como assistente. É pouco, mas eu estou pagando minhas contas. Eduardo sentiu um orgulho que nunca sentira quando o filho desfilava com roupas de grife. Fico feliz em ouvir isso. Ricardo, de verdade. Eu queria pedir perdão, pai, por tudo. Eu estava tão cego pelo seu dinheiro que esqueci quem era o homem que o ganhava. Eu vi o que você está fazendo com a fundação. Se a Rosa deixar, eu queria ser voluntário na parte administrativa aos sábados. Eu preciso aprender a ser útil de verdade. Rosa, que observava de longe, sorriu e assentiu. No entanto, a sombra do passado ainda tentava alcançá-los. Dante, de dentro da prisão, mandou um aviso por meio de um advogado. Verônica estava consumida pela fúria. Ela havia perdido tudo e culpava Rosa por ter envenenado a mente de Eduardo. Ela fizera ameaças explícitas contra a vida de Rosa. Eduardo não hesitou. Reuniu sua equipe de segurança. Rosa, você e seus filhos terão segurança 24 horas por dia. Verônica já tirou o suficiente de nós. Ela não vai tocar na pessoa que me salvou. Senhor Eduardo, não precisa de tanto. Precisa sim, Rosa. Você me protegeu da solidão quando eu estava no escuro. Agora é minha vez de ser o seu escudo. A Polícia Civil, agindo sobre as novas provas, conseguiu impedir que o plano de Verônica saísse de dentro da penitenciária, resultando em uma nova condenação para ela. O perigo foi neutralizado, mas o episódio serviu para mostrar a Eduardo o quanto aquela família escolhida era preciosa. 1 ano após o acidente, a Fundação Cavalcante organizou sua primeira gala beneficente para expandir o atendimento para outras capitais do Brasil. O evento foi um sucesso,
arrecadando milhões. Ao final da noite, Eduardo e Rosa estavam no terraço do prédio da fundação, observando o mar de luzes de São Paulo. Nós conseguimos, Rosa, disse Eduardo, sentindo a brisa da noite. O Senhor fez isso, Eduardo. O Senhor transformou uma tragédia em um milagre para muita gente. Nós fizemos. Rosa, eu alterei meu testamento novamente esta semana. Ricardo terá sua parte estruturada, mas a fundação terá continuidade eterna sob sua supervisão e de seus filhos. Eu também garanti que você seja dona de metade das minhas propriedades imobiliárias. Rosa tentou protestar, mas Eduardo levantou a mão. Não é pagamento, Rosa. É justiça. Você me deu a única coisa que o dinheiro não comprava, lealdade incondicional. Rosa segurou a mão dele e ambos ficaram em silêncio, olhando para o horizonte. Sabe, Rosa, antes eu achava que o sucesso era estar no topo de um prédio olhando para baixo. E agora? Agora eu sei que o sucesso é estar ao lado de alguém que seguraria sua mão se você estivesse no fundo do poço. Eu sou um homem em uma cadeira de rodas, mas hoje eu sinto que posso alcançar as estrelas. Ao final daquela noite de gala, após os aplausos cessarem e os convidados partirem, Eduardo e Rosa ficaram sozinhos no terraço do prédio da fundação. O mar de luzes de São Paulo se estendia diante deles, vibrante e infinito. Eduardo sentia uma paz que nenhum contrato bilionário jamais lhe proporcionara. Nós conseguimos, Rosa, disse ele, sentindo a brisa fresca da noite. O legado está garantido. O Senhor fez um milagre, Eduardo. Transformou sua própria dor em esperança para milhares de pessoas. Nós fizemos. E por isso, Rosa, eu fiz questão de que você não fosse apenas parte da minha história, mas a dona do futuro dela. Você me salvou de mim mesmo. Eduardo pegou a mão de Rosa e a apertou com gratidão. Ele era um homem em uma cadeira de rodas, mas naquele momento sentia que podia alcançar as estrelas. Ele havia perdido o movimento das pernas, mas finalmente havia aprendido a voar. Eduardo Cavalcante finalmente encontrou a paz. Ele perdera o movimento das pernas, mas encontrara sua alma. Tinha uma família real, um propósito que pulsava a cada novo paciente atendido e a certeza de que a maior riqueza de um homem não é o que ele acumula, mas quem permanece ao seu lado quando as luzes se apagam. Ele era um milionário, mas pela primeira vez em 52 anos, ele era um homem verdadeiramente rico. Peço desculpas por ter omitido esse detalhe. Aqui está o desfecho final da história com o tom narrativo e o hook de engajamento, a chamada para o público, que faz parte desse estilo de histórias inspiradoras, tudo adaptado para o português brasileiro. Capítulo 14. Final. Ao final daquela noite de gala, após os aplausos cessarem e os convidados partirem, Eduardo e Rosa ficaram sozinhos no terraço do prédio da fundação. O mar de luzes de São Paulo se estendia diante deles, vibrante e infinito. Eduardo sentia uma paz que nenhum contrato bilionário jamais lhe proporcionara. Nós conseguimos, Rosa, disse ele sentindo a brisa fresca da noite. O legado está garantido. O Senhor fez um milagre, Eduardo. Transformou sua própria dor em esperança para milhares de pessoas. Nós fizemos. E por isso, Rosa, eu fiz questão de que você não fosse apenas parte da minha história, mas a dona do futuro dela. Você me salvou de mim mesmo. Eduardo pegou a mão de Rosa e a apertou com gratidão. Ele era um homem em uma cadeira de rodas, mas naquele momento sentia que podia alcançar as estrelas. Ele havia perdido o movimento das pernas, mas finalmente havia aprendido a voar. Gostou dessa história de superação e lealdade? Eduardo descobriu da maneira mais difícil que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas em quem permanece ao nosso lado quando perdemos tudo. Conte para mim nos comentários. De onde você está nos assistindo? Qual lição essa história deixou para você hoje? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para receber mais histórias inspiradoras como esta. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma dose de esperança hoje. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos emocionantes.